Memento homo quia pulvis est, et in pulvere reverteris. Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó voltarás. Reverendíssimo caro, reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, a Igreja nos reúne hoje para solenizarmos esse dia que marca o início do tempo de penitência, tempo em que a Igreja nos convida a fazer companhia a Nosso Senhor durante 40 dias sagrados em preparação para a festa da Páscoa. No princípio, Deus criou o homem santo, entregou a ele o governo desta terra, para que ele a dominasse e para que a natureza toda, cumprindo as suas próprias leis, fossem auxiliares, servas do homem, e assim toda a criação louvasse e bendizesse a Deus. Mas o homem não passou num simples teste divino, o teste da obediência. E por causa do pecado, a morte entrou no mundo. O paraíso terrestre foi perdido para sempre, e o paraíso celeste foi trancado até a plenitude dos tempos. Os nossos pais, Adão e Eva, passaram o resto da vida fazendo penitência, mas foram incapazes de desfazer o mal que fizeram ao desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. O fruto não é importante. Qual era a fruta, qual era a árvore, tudo isso é secundário. O importante era obedecer à ordem divina, não comer do fruto daquela árvore. Mas o homem comeu, a mulher comeu, deu ao seu esposo, que o comeu também, e tanto a mulher quanto o homem e a serpente foram condenados por Deus. Cada um recebeu a condenação própria ao seu estado, à sua condição e à participação desse pecado original da humanidade. Na plenitude dos tempos, Deus mesmo veio ao nosso encontro, porque viu que o homem era incapaz de desfazer o pecado cometido. Porque o pecado, uma vez cometido, foi cometido não contra outro ser semelhante a ele, mas contra o Deus Todo-Poderoso, cuja majestade é infinita. E sendo essa majestade infinita, o pecado dirigido a essa divina majestade alcançou infinitamente essa majestade, ecoou através dos séculos até chegar a cada um de nós. É por isso que todos nós já nascemos sob a lei do pecado. Hoje nós começamos a Santa Missa com essa cerimônia tão tocante, tão emocionante, dramática, a bênção e a imposição das cinzas. De onde é que a Igreja tirou essa cerimônia? No Antigo Testamento, o povo de Deus, naturalmente reconhecendo a sua condição de pecador, vendo quantas vezes pecaram contra Deus, de modo muito natural, reconhecendo-se nada, reconhecendo que Deus é tudo, cobriu-se muitas vezes de saco, jogando cinza sobre a cabeça, quando não outras vezes misturando com a própria alimentação, para reconhecer a sua indignidade diante da majestade divina. Assim fez o Santo Jó, assim fizeram vários profetas, vários personagens importantes do Antigo Testamento. A mesma prática nós encontramos em vestígios do Novo Testamento. A mesma prática nós encontramos também na vida de muitos santos católicos, que se vestiam de saco, cobriam-se de cinzas, em espírito de penitência. Por que tudo isso? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Claro que se nós olharmos para cada um aqui, cada um é diferente um do outro. Então a imagem e semelhança não é propriamente essa aparência física, mas é nessa aparência física que transparece de algum modo aquilo que está dentro, que é a alma imortal. Essa
é a imagem e semelhança de Deus. Invisível, imortal, mas que se manifesta, age por meio de um corpo mortal, que ela anima. É por isso que é esse corpo mortal que é judiado, que é penitenciado, que é mortificado. Quem pensa, quem delibera sobre se quer pecar ou não é a alma. É com as faculdades da alma que nós pensamos, mas é com o corpo que nós agimos. O homem, por ser esse misto de matéria, corpo, e ao mesmo tempo possuir uma alma eterna, ele nunca faz uma coisa só com o corpo ou só com a alma, porque se ele está vivo, ele sempre age de acordo com o seu composto, corpo e alma. Não podendo penitenciar a alma, penitencia o corpo. Por isso, o costume de vestir-se de saco, de cobrir-se de cinzas. Por isso, a igreja, no passado, adotou a prática de cobrir de cinzas aqueles seus filhos que tinham pecado publicamente, causado grande escândalo. E por isso, no início da quaresma, no dia de hoje, esses penitentes, esses fiéis, vinham à igreja, se confessavam, era rezado sobre eles os 7 salmos penitenciais por todo o povo, e eles não recebiam a absolvição. Ao contrário, os sacerdotes os cobriam com cinzas, só os penitentes públicos, e depois os despediam, para que eles fizessem penitência durante toda a quaresma, e só na Semana Santa eles voltassem para receber a absolvição de seus pecados. Essa era a lei antiga da penitência. Caindo em desuso, a igreja adotou esse mesmo costume, não mais só para os penitentes públicos, mas para todos os seus filhos. É por isso que no dia de hoje todos nós fomos marcados com essas cinzas. Todos nós sabemos que fomos criados por Deus do nada. Como que nós viemos do nada e a igreja, para representar o nada, usa a cinza? Para construir um prédio, um templo como esse, são usados vários materiais, um mais excelente que o outro, um mais importante que o outro, e dependendo da matéria usada, dá-se como resultado um templo mais ou menos magnífico, mais ou menos belo. Deus nos criou do nada. Para representar esse nada, essa condição, a igreja usa as cinzas. Pega um punhado de cinzas, coloca na mão e dá um sopro, acabou. Não resta mais nada ali nas suas mãos. A cinza é isso. Qualquer vento, por menor que seja, faz as cinzas se dispersarem, se desfazem. Por isso, é o destino natural do ser humano. Todos nós que possuímos um corpo, alguns mais ajeitadinhos, outros mais aceitáveis, outros nem tanto, mas todos nós possuímos um corpo. Esse corpo cuidado, esse corpo enfeitado, esse corpo que recebe tanto zelo, seja no campo da medicina, no campo da higiene, no campo da beleza, esse corpo um dia terá como destino, todos eles, as cinzas. Seja no fim da vida, seja no fim do mundo, tudo se transformará em cinzas. Como faz referência o Diezire, no fim tudo será uma cinza fria. Por isso, caríssimos irmãos, ao receber a imposição das cinzas no dia de hoje, a igreja nos lembra aquela grande verdade que nos assombra durante toda a vida, mas deve servir para nós desde hoje como lembrete e advertência. Homem, lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Nós temos agora, caríssimos irmãos, 40 dias sagrados, para nos prepararmos para a festa da Páscoa. 40 dias que devemos travar luta contra os nossos inimigos. Próximo domingo, nós ouviremos nosso Senhor sendo tentado, mas aquela é a última tentação de Jesus, ali é o fim da quaresma de Jesus. Mas a igreja coloca
no início da nossa quaresma, para nos lembrar que quaresma é tempo de lutar. Lutar contra quem? Contra os nossos inimigos. São dois eles: os nossos inimigos interiores e os nossos inimigos exteriores. Quem são os nossos inimigos interiores? As nossas paixões. E cada um de nós tem as suas. Há aquelas que são comuns: preguiça, morosidade, aquele jeitinho brasileiro que a gente quer dar em todas as coisas. São pequenos inimigos que nós trazemos dentro de nós. Mas cada um de nós possui inimigos interiores próprios. Para alguns é a gula, para outros a fofoca, para outros os desvios na vida sexual, para outros é a falta de pureza, a desonestidade, e assim tantos pecados que ao longo da vida são cultivados por práticas anuais, práticas que ano após ano não são corrigidas na nossa vida. Fora de nós há também os inimigos espirituais, que é o demônio ou os demônios. Os demônios, é claro, não podem entrar na nossa alma, na nossa cabeça, para conhecer o nosso ser desde dentro. Mas assim como eu consigo olhar para os senhores e consigo ter alguma ideia do que os senhores estão pensando, sermão demorado, estou com sono, alguma coisa assim, os demônios, que são anjos, fazem isso de um modo muito mais perfeito. Nos olham e têm um conhecimento de nós muito maior do que nós podemos ter sobre o nosso próximo. Conseguem descobrir pela observação muitas das nossas tendências internas, ou seja, das nossas paixões internas, e por isso oferecem do lado de fora de nós o objeto para o qual as nossas paixões se inclinam. E assim, do lado de fora, os demônios atiçam as nossas paixões. É o que nós chamamos de tentação. E muitas vezes nos fazem cair. Eles nos conhecem tão bem que sabem, ou que chegam a conhecer pela observação, repito, não conseguem acessar desde dentro, mas pela observação conhecer aquilo que nós trazemos dentro, de mais baixo que existe em nós, os desejos mais terríveis, os pensamentos mais maléficos, todos eles. E por isso, do lado de fora, nos atiçam para o pecado, nos inspiram para o pecado. São contra esses inimigos que a igreja nos convida como mãe, durante esses 40 dias, a lutar. E para isso, além de fazer companhia a nosso Senhor, devemos fazer essa companhia de modo muito apropriado, com uma penitência quaresmal. Jesus, na sua quaresma, não estava numa casa de repouso, de retiro, não estava de férias, estava lutando no deserto. Desde essa época, na tradição de toda a igreja, o deserto é tido como o lugar do combate, lugar onde homens e mulheres se recolheram para viver com Deus, mas isso trazia um preço muito alto, que era a luta constante contra os seus inimigos, interiores e exteriores. E por isso o deserto, além de ser essa imagem de encontro e vida com Deus, também trouxe um outro lado, que era esse constante combate contra o demônio. É isso que Jesus fez durante 40 dias. É para isso que a igreja nos convida durante esses 40 dias que viveremos na companhia de Jesus no deserto. Cada um de nós precisa juntar forças na oração, na esmola, na penitência, pela vida sacramental, confissão frequente, comunhão frequente, para combater os seus inimigos. Lembrando que naquilo que diz respeito aos inimigos internos, as nossas paixões, nós também estamos no meio delas, o que torna mais difícil o combate. Lutar com algo exterior é mais fácil, porque nós podemos aplicar golpes, usar técnicas que o inimigo não conhece. Mas lutar contra algo que está dentro de nós é mais difícil.
Porque estando dentro de nós o inimigo, ele conhece todas as nossas técnicas, todas as nossas armas, todos os nossos planos. Por isso, precisamos insistir com constância, perseverança em lutar. Não importa se ele conhece todos os nossos golpes e armas, todas as nossas técnicas, precisamos continuar usando essas armas. Santo Afonso dizia que o pecador é como um soldado. E isso os senhores precisam aplicar muito bem na sua vida espiritual. O pecador é como um soldado. O soldado no campo de batalha, ele está à mercê de qualquer ferimento. Qualquer arma pode atacá-lo. Uma vez uma arma atingindo o seu corpo, lhe causará grande mal. Lhe trará uma chaga, uma ferida, que lhe fará derramar sangue. Mas, uma vez ferido, ele pode buscar a cura. Mas se no campo de batalha ele for ferido uma vez, 2 vezes, 3 vezes e assim seguidamente, o sangue que ele vai derramando vai deixando-o fraco. E assim, se ele não buscar o tratamento quanto antes, ele pode morrer de esgotamento. A mesma coisa é o pecador. Depois do primeiro pecado, pode se levantar pela confissão, pela contrição, pode buscar a força na comunhão, pode se reorganizar pela oração. Mas depois de ferido uma vez, depois de caído uma vez, se acomodar, não buscar os remédios necessários, ferido uma vez, pecado uma vez, pecado 2 vezes, pecado 3 vezes, será mais difícil se levantar. Se não se levantar, morrerá certamente. Voltará ao pó e do pó não sairá, a não ser para ir para o inferno. Caríssimos irmãos, a igreja adianta para o dia de hoje aquilo que devemos fazer no fim da vida, voltar ao pó, para que nesse pó, sentados nesse pó, cobertos por esse pó, possamos fazer santos propósitos e viver essa quaresma de acordo com estes propósitos. Repito aquilo que já disse para os senhores no domingo passado. Nesse tempo do quaresmal devemos provar a nossa amizade para com Jesus, por meio da nossa companhia, com uma penitência, que não deve ser uma grande penitência, porque uma grande penitência, por mais que alguém consiga fazer, pouco proveito poderá tirar, mas que faça uma penitência que ela consiga ser constante, todo santo dia repetir aquela mesma coisa, nem que seja levantar mais cedo, começar a fazer meditação, especialmente nesse tempo sobre a vida e a paixão de nosso Senhor, fazer mais dias de abstinência, fazer mais dias de jejum, praticar atos de caridade, se controlar mais, vigiar mais os sentidos, especialmente os olhos, o tato, os ouvidos, para não empregá-los para o uso do mal, contra a castidade. Cada um de nós precisa se colocar como um penitente nesse tempo sagrado. Do contrário, a Páscoa chegará, mais uma quaresma passará e nós ficaremos estagnados no caminho da conversão e da salvação. A nossa quaresma, o nosso tempo quaresmal que hoje começa, as nossas penitências precisam ser tais que no dia da Páscoa consigamos olhar para a nossa vida e identificar algum progresso espiritual. Do contrário, foi só mais uma festa, mais um tempo litúrgico que passou e não trouxe nenhum eco, nenhuma consequência para a minha vida prática. Façamos, caríssimos irmãos, com essa missa o propósito de amar e seguir nosso Senhor, de vestir as armas do combate e, por meio da penitência, da esmola, do jejum, fazer guerra aos nossos inimigos, às nossas paixões e aos demônios que nos cercam, e que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.